Oi, gente. Vamos começar o planejamento da última semana de novembro, aqui no Planner da Pay-Per-View. Essa semana eu vou ter bastante curso para realizar no início da semana e o sábado também vai ser bem corrido. Então a gente vai focar o planejamento nesses dias específicos. Eu vou usar as canetas que eu sempre uso e o grande caderno de adesivos da Gabi. Vou complementar com alguns adesivos da Pay-Per-View também. A gente sempre começa pelos hábitos e depois a gente divide os horários do dia. Como basicamente eu sempre repito a minha forma de planejamento, hoje eu pensei em conversar um pouquinho com vocês sobre um assunto que essa semana virou pauta aqui em casa, que é o perfeccionismo e como o perfeccionismo pode paralisar a gente em algumas situações e impedir que a gente até mesmo tente alguma nova tarefa, algum novo hobby ou algum novo curso, uma nova área. Eu particularmente me reconheço como uma pessoa muito perfeccionista, que desde sempre eu me cobro muito, principalmente na época da faculdade, isso era muito intenso em mim, então eu gostava de tirar notas altíssimas, eu não me perdoava se eu não tivesse um feedback muito bom em relação a algum seminário, algum projeto de pesquisa. Então isso já é algo, acho que um traço da minha personalidade. Eu acredito que a minha mãe também me ajudou muito a desmistificar essas ideias na minha cabeça, não me cobrar tanto em relação a isso, mas ainda é algo muito meu. E foi algo que eu conversei com vocês num vídeo sobre o Bullet Journal, que era um desafio para mim ter que lidar com alguns adesivos tortos, linhas não tão precisas assim. Então, eu decidi criar alguns pequenos desafios na minha rotina, no meu dia a dia, para sair da minha zona de conforto em relação a isso. Eu sei que falar de um planner, uma decoração é algo muito pequeno, mas eu acho que tudo na vida é um trabalho de formiguinha. A gente tem que começar nas pequenas porções, levando cargas leves, para depois a gente conseguir levar e carregar algo mais pesado ou evoluir também. E a arte é uma forma, muito boa pra gente começar a trabalhar isso na gente, de aceitar algumas imperfeições. Então eu decidi me desafiar a usar adesivos mais coloridos, usar canetinhas coloridas aqui na decoração. É claro que em outras esferas da minha vida eu vou ampliar isso. Aprender a ser um pouco mais espontânea, lidar com as adversidades de maneira não tão dolorosa, não tão resistente. A famosa resiliência que a gente sempre fala, que é uma palavra muito bonita, mas que quando colocada em prática, às vezes se torna dolorosa, dependendo da forma que a gente encara os nossos desafios. Então eu decidi que em 2025, não só em 2025, começando esse ano mesmo, eu vou tentar trabalhar isso em mim. Eu sei que algumas questões de personalidade, elas são como um elástico, que a gente vai esticando até o limite, mas que a gente não consegue fugir muito de alguns traços específicos, mas a gente consegue melhorá-los para que a gente viva melhor e as pessoas ao nosso redor vivam melhor também. Então me contem nos comentários como vocês lidam com isso, se vocês têm uma personalidade que já é mais resiliente, que você já é mais adepta a mudanças, a espontaneidade, ou se você, assim como eu, também é um pouquinho mais tímida e retraída no sentido de lidar com as coisas que estão fora do nosso controle, ou até mesmo fazer uma coisa e não querer lidar com o resultado dela porque foi perfeito de alguma forma. E me contem estratégias de como vocês lidam com isso também. Eu acho que faz parte do nosso amadurecimento, do nosso autoconhecimento, ter essas conversas e aprender com pessoas que já superaram isso também. All alone in this world, but you have to put your trust into us and we will help you through, 'cause we Aqui voltando para decoração, então eu vi no grupo que a Monique tem, um grupo do WhatsApp,
que as meninas falam sobre decoração, que alguns adesivos realmente eles combinam um pouquinho mais com o journal e com colagens do que de fato com o planner, por conta do tamanho deles, né? Porque se a gente for parar pra pensar, principalmente nos planners que são de layout com horário, você tem uma linha ou duas no máximo para escrever determinada tarefa, e aí se você coloca um adesivo muito grande, acaba atrapalhando, né, você predispor suas tarefas. Por isso que eu sempre prefiro priorizar escrever as minhas tarefas e depois decorar. Porque eu sempre falo aqui que a prioridade, né, do planner, ele é uma ferramenta de planejamento e não tanto de decoração. Todo mundo pode usar como quiser, mas eu acredito que o foco dessa ferramenta é o planejamento em si, então ele tem que ser funcional. Por isso que eu sempre escrevo todas as minhas tarefas e depois eu faço a decoração. Eu acho que esse tamanho de adesivos em específico ainda não atrapalha tanto assim, não ocupa tanto espaço. A gente consegue dar um jeitinho para usar, mas eu já vi adesivos maiores, principalmente no clube e em outras papelarias também, que aí dificultaria um pouquinho a gente utilizar o planner, né? Mas aí a gente pode levar para outras ferramentas como o journal, como caderno de colagens e etc. Eu gostei dessa paleta de cores dos adesivos de hoje, porque eu tava tentando fugir um pouquinho, porque eu fiz uma semana dourada e uma semana um pouquinho mais neutra, em tons de verde clarinho, oliva e etc. Então eu queria dar uma mudadinha e escolher cores um pouco mais saturadas e um pouco mais fortes. Como o planner da Paperview ele tem essa quebra de semana, eu coloquei ao menos um checklist do domingo para não ficar tão dividido assim aqui no cantinho da folha, e fiz um checklist das tarefas principais do domingo. No domingo não é tão essencial assim que eu divida minhas tarefas por horário, então ao menos organizar o que eu tenho que fazer eu acho que é importante. A próxima semana, que é a primeira semana de dezembro, então a gente vai ter o domingo separado, que aí provavelmente eu vou fazer uma decoração temática igual eu fiz a do Toy Story, mas eu ainda tô planejando em relação a isso. Sobre os adesivos cintilantes, todos que eu tenho, eu acho que o que mais deu certo foi esse tom de rosa um pouquinho mais forte, porque a gente tem alguns adesivos em vinho, né, do caderno da Gabi, então eu acho que foram os que mais deram certo na nossa decoração. Eu coloquei menos pontos cintilantes nessa folha, porque os meus adesivos da Paperview estão acabando, gente. Eu achei que isso seria impossível, porque eu tinha muitos caderninhos aqui. Porém, como vocês viram nas últimas 2 semanas, são adesivos que às vezes você usa 40 por folha, se você realmente quiser fazer uma decoração bem completa e fechada. Então eu dei uma segurada para ter um pouquinho para usar ano que vem também. Essas canetinhas são da Faber-Castell, eu comprei uma cartela na Amazon com várias cores e eu particularmente amei essa cor, então as minhas frases eu vou tentar não colocar mais só em preto, eu vou tentar usar em uma cor que combine com a decoração em si, que também é um desafio para mim usar mais cores. Essa semana eu também vou deixar mais espaços em branco, porque é uma semana que eu tenho que buscar meu óculos, que eu tenho a visita do apartamento, mini tarefas que eu ainda não sei ao certo o dia que eu vou conseguir realizar. Então eu deixei os espaços em branco para conseguir anotar depois se eu fui visitar o apartamento um dia antes ou se eu fui comprar algo, etc. Porque eu sei que essa semana ela vai ser um pouquinho mais movimentada e cheia de imprevistos. Então eu acho que é sempre bom a gente analisar o perfil da nossa semana antes de fechar totalmente a decoração, para que depois a gente não fique sem espaço para escrever o que de fato é importante. E esse foi o resultado final da semana, fugiu bastante do meu padrão de cores das outras semanas, então eu gostei muito por esse motivo.
Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigada pela companhia. Não se esqueçam de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau.